durante séculos, o dízimo foi pregado como um dever. Para alguns, uma chave para bênçãos. Para outros, um fardo imposto por líderes. Mas o que a Bíblia realmente ensina? Foi um mandamento eterno ou parte de uma lei que já não está em vigor? E o que Abraão viu em Melquisedeque, que o fez entregar tudo sem ser obrigado? Hoje, vamos atravessar os altares da história, do sacerdócio levítico ao sacerdócio eterno de Cristo, da lei à graça, da obrigação à verdadeira entrega. Esta não é só uma história sobre dinheiro, é sobre quem você realmente serve. Existe um tema nas Escrituras que gera silêncio nos púlpitos, debate entre estudiosos e culpa entre os fiéis. Um tema envolto em tradição, manipulação e, por vezes, esquecido de sua essência. O dízimo. Seria ele uma exigência eterna de Deus? Ou um mandamento temporário, dado a uma nação sacerdotal que já não existe? Seria o 11º princípio antes da lei, validado por Melquisedeque, ou uma carga imposta por Moisés apenas aos levitas? E mais importante, na nova aliança, sob o sangue de Cristo e o sacerdócio eterno, ainda há espaço para o dízimo? Ou agora se espera algo maior, mais profundo, mais voluntário? Hoje, vamos atravessar séculos de fé e tradição. Vamos ouvir a voz dos patriarcas, examinar os pergaminhos da Torá, desvendar os ecos do Novo Testamento e entender o que Deus realmente pediu do seu povo e o que Ele espera de nós, hoje. Porque entre a obrigação e a generosidade, entre a porcentagem e o coração, há uma verdade escondida, e ela precisa ser revelada. Muito antes de Moisés subir ao Sinai, antes do trovão da lei ecoar no deserto, antes de existir tabernáculo, levitas ou alianças escritas com sangue, havia um homem, Abraão, o pai da fé, um peregrino, um guerreiro, mas acima de tudo, um adorador. Após libertar seu sobrinho Ló e vencer reis poderosos, Abraão caminha cansado, mas vitorioso. E ali, no vale do rei, algo acontece. Ele encontra alguém diferente, um homem que não vem das linhagens conhecidas, um nome que aparece e desaparece como um sussurro eterno: Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ali no meio do nada, sem altar, sem templo, sem pregação, aconteceu o primeiro ato de honra da história sagrada. Não havia ordem, não havia lei, havia apenas revelação. O dízimo não foi exigido, foi oferecido. Não por medo, mas por discernimento. Melquisedeque não era levita, não era descendente de Arão, ele não possuía genealogia, nem linhagem sacerdotal conhecida. Hebreus 7, 1 a 3. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, nem fim de existência. Um sacerdote eterno, um símbolo, um prenúncio daquele que viria séculos depois com pão e vinho em suas mãos e salvação em seu sangue. Séculos mais tarde, o autor de Hebreus escreveria com temor: considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Hebreus 7, 4. E assim, o que Abraão fez em silêncio, o Espírito eternizou nas Escrituras. O primeiro dízimo registrado na Bíblia foi espontâneo, foi entrega, foi fé. E aquele ato de honra traçou uma linha invisível que atravessa séculos até encontrar seu destino final, na cruz. Porque quem realmente entende Melquisedeque não busca leis, busca revelação. E quem reconhece Cristo como o sumo sacerdote não negocia porcentagens, entrega tudo. O tempo passou
e da fé de um homem nasceu uma nação. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó foi chamado Israel. Do ventre da promessa nasceu um povo que andaria pelo deserto, até os pés do Sinai. Ali, Deus falou, não mais apenas ao coração do homem, mas por tábuas, por leis, por comandos sagrados. Êxodo 19, 5-6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vós sereis o meu povo peculiar entre todos os povos. Deus separou uma tribo, Levi, e dentro dela, uma função, servir ao Senhor no tabernáculo. Mas esses homens não herdariam terras, não teriam campos nem gado. Sua herança seria o próprio Senhor. Números 18, 21-24. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda da congregação. O dízimo agora é mandamento, é parte da aliança mosaica, é a estrutura que sustenta o sacerdócio levítico. Aquele gesto livre de Abraão agora se torna dever nacional. Deuteronômio 14, 22-23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus em todos os dias. Mas havia mais. Deuteronômio 14, 28-29. Ao fim de 3 anos tirarás todo o dízimo da tua colheita e o porás nas tuas portas, e virão os levitas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e comerão e se fartarão. O dízimo se desdobrava, era santo, mas também social, sagrado, mas prático. Ele sustentava os que serviam e os que nada tinham, mas mesmo com a estrutura perfeita, o coração do homem seguia falhando. Malaquias 3:8-10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Nos dízimos e nas ofertas, o povo dava, mas dava por medo, dava por costume, dava por pressão. E o dízimo perdeu seu brilho, virou barganha, virou moeda de troca. Deus se silenciou. 400 anos sem profetas, sem revelação, sem glória visível. O templo existia, mas o coração estava vazio. E então, a luz voltou a brilhar. O silêncio foi quebrado, mas o Messias não veio com o que esperavam. Não entrou no templo como sacerdote, mas como um juiz silencioso, que vê o coração por trás da aparência. E o templo anti-santo agora cheirava a lucro, vaidade e manipulação. Mateus 21, 12-13. E Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Entre os religiosos havia zelo pela lei, mas vazio de alma. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Importava fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus reconhece o dízimo, mas aponta para o que faltava, a verdade por trás do gesto. Os fariseus dizimavam para serem vistos, para serem elogiados, para manter uma fachada de santidade. Lucas 18:12. Parábola do fariseu e do publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano apenas dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. E foi ele quem saiu justificado. Na boca de Jesus, o dízimo nunca foi anulado, mas foi despido de sua máscara, destruído como ídolo, reconstruído como princípio e não mandamento. Porque Jesus não veio buscar dízimos,
veio buscar adoradores, homens e mulheres que entregam, não porque precisam, mas porque reconhecem quem Deus é. E enquanto os líderes discutiam percentuais, o Filho de Deus caminhava rumo ao Calvário para oferecer não 10%, mas o seu tudo. No alto de um monte, um sacerdote pendia entre o céu e a terra. Mas esse sacerdote não vestia linho, não usava mitra, não oferecia bezerros ou incenso. Ele era o sacrifício, o cordeiro, o altar, o templo. Seu nome é Jesus. Hebreus 7, 11 a 12. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote surgir, segundo a ordem de Melquisedeque? Hebreus 7, 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A cruz não foi apenas um fim, foi uma transição da sombra para a substância, do símbolo para o eterno. Hebreus 7, 24 a 25. Mas este, porque vive para sempre, tem um sacerdócio perpétuo e pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. O sacerdócio de Levi terminava na morte. O de Cristo começa nela. Ele não serve em tendas feitas por mãos humanas, mas no verdadeiro santuário, edificado pelo Pai. Hebreus 8, 1 a 2. Temos tal sumo sacerdote, o qual está assentado à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. E se o sacerdote mudou, a lei também mudou, e com ela, tudo o que estava ligado ao sistema anterior. O dízimo, como obrigação levítica, foi encerrado com o sacerdócio que o sustentava. Agora, o que Deus espera não é 10% por medo, mas tudo por amor. A cruz não exige cálculo, exige coração. Não há percentual para a gratidão, não há medida para a entrega. E assim como Abraão viu Melquisedeque e entregou, nós, que vemos Cristo, o Rei Eterno, entregamos sem que ninguém precise pedir. Porque quando você entende quem é o sacerdote, você entende que a entrega é privilégio, não peso. Depois da cruz, veio o Pentecostes, e com ele, fogo, fé e um novo nascimento. Nascia uma igreja, não em pedra, mas em espírito. Atos 2, 44 a 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme cada um tinha necessidade. Não havia leis de porcentagem, não havia mandamentos sobre o dízimo, mas havia algo muito mais poderoso: o Espírito Santo. E onde o Espírito está, há liberdade, mas também há entrega. Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que criam, era um o coração e a alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eles não davam 10%. Eles davam tudo o que fosse necessário. Eles não ofertavam por obrigação. Eles ofertavam por amor. Eles não esperavam promessas de bênçãos financeiras. Eles viviam como quem já era rico em Cristo. 2 Coríntios 9, 6 a 7. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui está o novo princípio, não mais uma obrigação religiosa, mas uma semente espiritual, não uma cobrança de púlpito, mas uma decisão íntima, pessoal, entre o servo e o Senhor. Porque agora não damos para sermos abençoados, damos porque já fomos, damos porque Ele deu primeiro. A igreja primitiva entendeu: tudo o que temos é dele.
nada é nosso. E se os primeiros cristãos não tinham dízimo como lei, tinham algo muito mais radical: amor sem medida. E você? Vai continuar defendendo o mínimo quando o próprio Deus te chama para o tudo? Chegamos ao fim, mas talvez você esteja apenas começando. Durante séculos, homens deram o dízimo por medo, por barganha, por religiosidade vazia. Outros se recusaram a dar, usando a graça como desculpa para reter o que deveria ser entregue. Mas hoje, você ouviu a história completa, desde um vale esquecido, onde um homem chamado Abraão se ajoelhou diante de um rei sacerdote, até um madeiro, onde o próprio Deus entregou o seu filho sem reter absolutamente nada. Você entendeu que o dízimo foi lei, mas antes disso foi honra, e depois disso virou entrega total de vida. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nova aliança não exige 10%, ela exige você. E agora, você tem uma escolha. Vai seguir entregando valores para aliviar a consciência, ou vai se entregar por inteiro, como quem foi crucificado com Cristo? Porque Deus nunca quis o seu dinheiro. Ele quer o que o dinheiro representa: sua confiança, sua dependência, seu coração. A pergunta final não é: você dá o dízimo? Mas sim: você já se entregou por inteiro? Se esta mensagem te confrontou, se tocou o que estava escondido, então não a ignore. Se inscreva no canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Curta, compartilhe, mas acima de tudo, permita que a verdade te transforme. Porque há histórias que foram esquecidas pelos homens, mas jamais deixaram de gritar aos ouvidos daqueles que realmente querem ouvir.